Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E no programa de hoje vamos conversar com o deputado federal do PSOL, Ivan Valente. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje estamos aqui com o deputado Ivan Valente, batendo um papo sobre as coisas do Brasil, né, deputado? Deputado Ivan Valente, engenheiro, professor e deputado federal. Foi deputado estadual também, participou da fundação do PT também, né, deputado? Sim. E depois participou também da fundação do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Deputado, e como é que vai a vida pública primeiro? Bem, queria cumprimentar todos os amigos aí da FESPESP, agradecer aqui por estar novamente conversando com os telespectadores e dizer que nós estamos vivendo, sem dúvida, aí uma profunda crise econômica, política, social e também moral, né? Então, o Brasil hoje precisa de respostas que atendam aos anseios da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, uma imensa ansiedade por soluções da crise. Só que nem o governo, nem a oposição de direita dão soluções para a crise. Porque, no nosso ponto de vista, quando se mexe com a economia brasileira, né, você tem que ter soluções que sejam distributivas de renda, né, acabar com as desigualdades sociais, né, e fazer reformas estruturais que garantam direitos para o povo brasileiro, que é a saúde pública, gratuita e de qualidade, como direito cidadão e dever do Estado. A saúde pública e a educação estão garantidas na Constituição, mas, na verdade, não viram prioridades nacionais. Então, o que ocorre é que um país que gasta, né, 1 trilhão e 400 bilhões da sua arrecadação de impostos para pagar juros e amortizações da dívida, não vai sobrar para saúde, para educação, para moradia, para o transporte, para a máquina pública e para a infraestrutura nacional. E essa é a grande questão. Por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo? Por que o Brasil precisa comprar confiança das empresas de rating internacional, ou seja, da especulação financeira internacional? Por que a gente não constrói um sistema econômico que seja de verdade distributivo de renda? Por que nós não fazemos uma reforma tributária em que aqueles que têm mais paguem mais, né? Por que nós temos um sistema tributário em quem é taxado é a classe média assalariada e os assalariados que pagam o INSS, quando na verdade não se taxa nem a propriedade, nem o rentismo econômico no nosso país? Então, isso tudo precisa se discutir no Brasil. Só que quem comanda o país é o capital financeiro, tanto o governo do PSDB, que governou por 8 anos, e agora o governo do PT, que governa há 13 anos, se renderam à especulação financeira e, sem dúvida, o Brasil precisa de mudanças estruturais, que é o que nós propusemos lá várias vezes. Agora, o governo do Lula, o governo da Dilma, se propõe exatamente a fazer esse caminho, né? Exatamente. De melhoria
da população, de melhoria de renda, eliminar a fome. O que aconteceu, deputado? Aqui no Brasil nós temos um problema estrutural de distribuição de renda. O que o governo Lula fez, né, foi partir para algo que não modificou a estrutura de distribuição de renda. Ele apostou no consumo, né? Então, você tem um sistema implantado pelo lulopetismo em que os de cima ganham muito e os de baixo ganhavam um pouquinho. Então, o aumento real do salário mínimo, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o Pronatec e etc. Só que você não resolvia os problemas, você não aumentava a oferta da universidade pública, gratuita e de qualidade, com ensino, pesquisa e extensão, você realmente não conseguia fazer um sistema de distribuição de renda e atacar o capital rentista, o capital internacional. Então, os bancos sempre lucraram, sempre. No governo Fernando Henrique, no Collor, no Sarney, o capital financeiro vem acumulando cada vez mais. Vou dar um exemplo. Este ano passado, o governo Dilma, com toda a crise já anunciada, os 5 maiores bancos tiveram um lucro de 70 bilhões de reais. Só o Itaú, 20 bilhões. Né? Hoje, se pegar os jornais, você vai ver o seguinte: as tarifas bancárias aumentaram 169%. O sistema exportador brasileiro se tornou dependente das commodities internacionais. O que é isso? Nós exportamos para a China, para os Estados Unidos, para a Europa e assim por diante. Só que nós exportamos só produtos primários, commodities, que não têm valor agregado. Então, qualquer queda da produção chinesa causa um estrago grande aqui no Brasil, porque nós não temos divisas. Segundo, nós exportamos uma saca de café para a Alemanha, ela vai lá, processa o café, nos manda um sachê de café numa máquina pronta que tem 10 vezes o valor agregado do que nós exportamos. O senhor falou, deputado Ivan Valente, sobre a questão da força que o funcionalismo tem que ter para entrar nessa luta. E nós estamos aí com uma nova central, a pública, uma central exclusiva do servidor, entendendo que uma central de servidores que discute numa mesa de negociação com o Estado é diferente de uma central de trabalhadores de iniciativa privada. O que o senhor acha da pública, deputado? Olha, eu acho o seguinte, né? Eu sou de um tempo que eu achava que você tinha que ter uma central dos trabalhadores, né? Que defendesse o interesse geral de todos os trabalhadores, mas que fosse unitária. Desde que ela deixou de ser unitária e você pulverizou em várias centrais, como nós temos no Brasil hoje, né? Não é só o problema da pluralidade sindical, é que o sistema foi se pulverizando. Então, na verdade, existem interesses muito dirigidos. Então, certamente, se você tem muitas centrais sindicais e você tem essa peculiaridade que é a iniciativa privada e o Estado, então eu não posso deixar de dizer que uma central sindical que atenda aos interesses do funcionalismo público pode ser defendida por uma central do funcionalismo público, já que está fragmentada, né? Mas é preciso combatividade para isso, é preciso ter princípios, é preciso que tenha um programa político de mudanças, e aí está o cerne da questão. Eu acho que uma central sindical, para estar defendendo os interesses do funcionalismo, ela tem que entender o papel do Estado. Ela tem que entender que Estado nós queremos num país de terceiro mundo, né? Que Estado nós queremos num país que tem enormes carências para a população, né? E bater de frente com a visão liberal que é predominante hoje, que é uma visão que vem dos clássicos neoliberais, Milton Friedman e tal, de que não precisa Estado, né? Ou do Fukuyama, entende? Que o Estado acabou. Então é preciso que a gente ganhe primeiro essa visão e mostrar o seguinte: para além do corporativismo, acho que as centrais
ela vai ter sempre o espírito de corpo, mas não necessariamente corporativistas. Eles têm que desenvolver um programa, um projeto de conscientização do papel do público, né? De ganhar o respeito do cidadão pelo servidor público, né? De valorizar, de outro lado, o servidor público para servir a sociedade, a população e o público. Então, lógico que é um direito que está dado, a pluralidade sindical está dada. Então, a formação de uma central pública, se ela atender com rigor aos anseios, não só dos servidores públicos, mas ao interesse público da população, ela tem um grande papel a cumprir. Essa é uma preocupação muito grande nossa na pública, tanto que nós falamos a pública para o público, né? E movimento permanente em defesa da sociedade. Porque no fundo, né, deputado, não sei se o senhor concorda com isso, os presidentes, os governadores, os prefeitos são eleitos, mas na verdade, apesar da política orientada pelos eleitos, na verdade quem administra o Estado são os servidores públicos. Então nós estamos muito próximos da população e sabemos que temos que resolver melhor a questão da sociedade brasileira. Certamente, eu acho só que nós temos um país que tem uma história. Nós vivemos num país que foi colônia muito tempo, que teve 300 anos de escravidão, né? Que criou uma burocracia pública muito recentemente, vamos dizer assim, né? E ela carregou muitos vícios do patrimonialismo, muitos vícios até do peleguismo sindical. Então, isso tudo precisa de uma renovação, de uma reciclagem, de um reestudo e de um combate ao projeto liberal que quer dizer que hoje se precisa de um Estado mínimo num país de terceiro mundo, né, que é um erro grave, porque os maiores prejudicados serão os desassistidos, a população pobre, excluída do nosso país. Então, eu acho que nós temos sim que reforçar esse lado público, inclusive assim, a defesa do concurso público. Outro dia o Congresso Nacional votou um absurdo lá, que foi a PEC dos cartórios, eternizar a PEC 471, emenda constitucional, eternizar aqueles que vêm das capitanias hereditárias, entende? Quer dizer, a doação de cartórios. Veja, a maioria do Congresso votou contra o concurso público, né? Isso é uma vergonha. Os servidores públicos precisam fazer uma campanha contra esse tipo de comportamento, que quanto mais valorizado for o serviço público, de um lado, né, com seus direitos, com a sua capacidade de atendimento e reciclagem, né, de servir ao público, inclusive o direito de não serem comparados arbitrariamente aos salários da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, às vezes, paga um salário mínimo. E, às vezes, ela paga 10 milhões lá fora. O Estado não pode pagar 10 milhões, mas não deve pagar um salário mínimo também. Então, são coisas que não são comparáveis. Você precisa ter um servidor público que é concursado, que é preparado, né, que é reciclado, que é bem remunerado, né, dentro do potencial de um Estado, de um país emergente, vamos chamar assim, né? Mas ele não pode sofrer os ataques especulativos toda vez que a crise incide sobre o governo e você precisa retirar direitos aqui e ali. Então eu quero desejar sorte aí a vocês nessa tarefa. Agora, tudo converge para o Executivo Federal e o Estado não está caminhando também para o mesmo caminho? O Estado, você diz... São Paulo, por exemplo. Sim, veja, o problema da Federação Brasileira, Góes, é que a ultracentralização, inclusive das receitas no plano da União, foi feita durante o governo Fernando Henrique Cardoso, na renegociação das dívidas. Então, os estados e os municípios, eles ficaram extremamente engessados nesse processo. É verdade, a União centraliza a grande parte da arrecadação, mais de 65%, né? Mas, na verdade, o que acontece no plano federal também acontece no plano estadual.
Ou seja, não se combate a questão da dívida pública, né? Não se quebra esse regime e na prática, né? Quer dizer, todo o processo de privatizações, terceirizações do Estado brasileiro, que aconteceu no plano federal, às vezes foi muito pior no plano estadual. É o caso dos tucanos aqui no estado de São Paulo. Aqui eles privatizaram tudo que podiam e da maneira mais irresponsável, na minha opinião. Basta ver você pegar os pedágios do estado de São Paulo, que eu considero um assalto, entende? Você tem o pedágio praticamente de 30 em 30 quilômetros. Você vai daqui a São José do Rio Preto e volta e gasta R$250, gasta mais de pedágio do que de combustível, entende? Então, é uma lucratividade monumental. Depois essas mesmas empresas vão financiar campanhas eleitorais e assim por diante. Além do que se privatizou todo o sistema. Então, na verdade, nós temos o mesmo esquema. E aí eu aproveito para falar exatamente disso. Quer dizer, durante uma crise monumental como a da Lava Jato, com tantos empreiteiros presos, né? Com tantos dirigentes da mais alta cúpula, né, do sistema de construção civil no nosso país, já inclusive processados e condenados, tem gente condenada a 16 a 20 anos de prisão, operadores da Petrobras, etc., políticos presos, do PT particularmente, etc., e você vai e vota na Câmara, e a Câmara não quer aceitar a decisão do Supremo. Quer dizer, ou seja, o Eduardo Cunha manobrou 2, 3 vezes para que mantivesse o financiamento empresarial de campanha, mesmo sabendo que ele é a raiz da corrupção no nosso país. Espero que agora, com essa decisão do Supremo, nós não tenhamos mais surpresa. Foi 8-3 e, para esse ano, venceu o prazo de mexer nessa questão. E acho que a população vai observar com qualidade o seguinte: quero ver quem é que vai fazer campanha olho no olho do eleitor. Na rua. O PSOL sempre lutou por isso, né? O pessoal não tem nenhum problema para fazer isso. Aliás, aqui do lado, aqui já na Praça João Mendes, a gente fazia campanha na rua, com vocês, inclusive, com todos os servidores, e na rua todo dia. E porque não recebemos dinheiro de empresas. Então nós já estamos acostumados. Agora, quem quer pagar marqueteiros de luxo com milhões, quem quer contratar milhares de cabos eleitorais, certamente vai ter dificuldade. Só que agora a população vai estar mais de olho. Aí eles vão falar que o Caixa 2 vai explodir, tal. O Caixa 2 é crime. Então quem quiser praticar, pratique e corra o risco de perder, mesmo eleito, perder o mandato. Perder o mandato e até... Agora, o senhor acha que isto pode melhorar o nosso Congresso, a nossa Câmara de Deputados, o nosso Senado, as câmaras municipais, as assembleias estaduais? O voto terá um aproveitamento melhor? Será mais consciente? Eu acho que essa questão é um passo importante nessa direção, Góes, porque inclusive a ministra Carmen Lúcia, ao responder ao ministro Gilmar Mendes, que fez uma campanha monumental, que sentou em cima do visto que ele pediu sobre o financiamento, o fim do financiamento empresarial de campanha, proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, lá, ela teve uma discussão dura, porque ele falou assim, vai surgir um laranjal aí e tal, e isso não acaba a corrupção, piora a corrupção. E ela mostrou o seguinte, veja, o PT hoje é o partido mais atingido pelo processo do mensalão e pelo escândalo da Petrobras. E ela pegou o exemplo exatamente do PT. De 80 a 89, o PT praticamente não recebia de empresas. Chegou ao segundo turno, quase ganhou a eleição. Ela queria demonstrar que é possível fazer política de outra forma, com militância política, com poucos recursos, com dificuldades, é verdade. Mas se todos tiverem dificuldades iguais, então você nivela. Então vamos ver agora quem pode e etc. Então, enquanto não temos financiamento público de campanha, porque alguns acham que isso também é muito dinheiro, na verdade o financiamento público é 100 vezes menos do que o financiamento empresarial. Mas acabando o financiamento empresarial ajuda. É claro que ainda permanece o financiamento feito por contribuições físicas, individuais, etc.
Então, você não acabou com a desigualdade totalmente, mas certamente você inibiu as licitações fraudulentas, entende? O tobalá-da-cá das votações, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Estadual, numa Câmara Federal. Os executivos não podem fazer promessas e corresponder depois às licitações. E assim por diante. Então, isso tudo vai criar uma novidade na política. E eu espero que a população esteja bem alerta em relação ao volume de campanha que vai se colocar na rua. Se o sujeito alugar 30 combis para ele, alguém vai olhar e falar, pô, mas esse cara aqui está fazendo dinheiro só, campanha só do bolso dele ou dos amigos simpatizantes. Isso será uma novidade na política brasileira. E com certeza você, cidadão, será beneficiado, especialmente trabalhando o voto consciente, sabendo em quem vota e acompanhando o que faz o eleito, aquele em quem você votou. Bem, acabamos de conversar com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Pública Central do Servidor realizou na última quinta-feira, no dia 19, seu primeiro seminário de formação de lideranças na Prefeitura Municipal de Campinas. O evento teve a proposta de começar a construir uma reflexão e abordagens novas para a formação do exercício de liderança em sindicatos, associações, federações e confederações de servidores. Decorre de unir as demandas da classe com as demandas da sociedade, trabalhando junto pela cidadania, melhoria do Estado, democratização e estruturação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, estar alinhado com os valores republicanos. O evento foi aberto a todas as lideranças do setor público e também a ativistas. E o presidente da nossa federação, José Gozzi, foi um dos palestrantes do evento. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, plenária de entidades que militam em prol do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, realizou na última quarta-feira, dia 18, o seu 12º encontro estadual no plenário Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, intitulado Em Defesa do IANSP, Patrimônio do Servidor Público. O evento reuniu lideranças do funcionalismo em todo o Estado e teve a finalidade de discutir orçamento, gestão e a legislação referente ao IANSP, sempre com base em suas 3 bandeiras de luta: a contribuição paritária do governo na mesma proporção que os servidores, a formação de um conselho deliberativo e de um conselho fiscal, além de um portal da transparência. Ao final do evento, foi aprovada uma carta que será distribuída ao governo do Estado, parlamentares e outras autoridades envolvidas. A Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, a FENALI, realizará entre 24 a 27 de novembro, nesta semana, na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o seu 35º Encontro Nacional e o seu 12º Congresso, que culminará com a eleição da nova diretoria para o triênio 2015-2018. E ainda dá tempo de você participar do Novembro Azul, você homem participar do Novembro Azul, mês que alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. O portal do Governo do Estado de São Paulo convidou o urologista Fábio Vicentini, médico do Centro de Saúde de Referência do Homem, para falar sobre a importância da prevenção na saúde masculina. Segundo Vicentini, abre aspas, é importante que o homem não espere ter sintomas para procurar o médico, fecha aspas, alerta o especialista. Ainda de acordo com o urologista, alguns casos de câncer de próstata, por exemplo, são assintomáticos. Ou seja, não dão nenhum sintoma. Por isso, previna-se. Quem tiver histórico na família ou negros, precisa procurar um especialista a partir dos 40 anos de idade. Já os demais
podem ser avaliados após os 45 anos. Há casos em que o corpo dá sinal de alerta, como dores fortes para urinar, jato fraco, dores abaixo do umbigo ou nas costas. Você tem que cuidar da sua saúde sem nenhuma bobagem em relação aos exames que são feitos em relação à próstata. Novembro Azul, a FESPESP e suas entidades filiadas também apoiam esta causa. Cidadania e Serviço Público há 16 anos e quase 17 agora em janeiro, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão. Falamos aí do Novembro Azul, e a você, servidor, também demos informações do funcionalismo. E você já sabe, você liga para 11 31 04 38 36, manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.com.br, também visita o nosso site, o fespesp.org.br, aliás, o e-mail é fespesp.org.br, fespesp@fespesp.org.br, e também você nos visita nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, sempre procurando por Federação FESPESP. Em relação ao programa de TV, você já sabe, todos os domingos às 9 da noite você pode acompanhar online, fora da cidade de São Paulo, diretamente no site da TV aberta. E depois no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV FESPESP, e aí você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, rever, discutir, reapresentar, ter novas ideias até para passar para nós e assistir de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos, não se esqueça do Novembro Azul e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão que paga impostos, que busca o serviço público, e você, servidor público. Até o nosso próximo programa.